Ô, Mauro, o Rafinha tá jogando muita bola, né? Voltou de Muito. momentos complicados, com lesão, ficou ausente no começo da temporada e hoje o Barcelona vive o seu melhor momento na temporada com 9 vitórias. Dá pra gente falar que é uma coincidência a volta do Rafinha e a melhora do time ou, obviamente, tem uma ligação muito direta? O Rafinha acrescenta muito nesse time. Hoje, com a bola, sim, né? Não que ele não ajude sem a bola, mas o time está mais ajustado defensivamente, eu tenho falhado menos, né? Falhas estruturais e individuais. Passa, claro, pelo Rafinha, evidentemente, mas assim, e a sequência é muito boa. Agora, nessa sequência, são 5 gols em 5 jogos, na média. Então, um gol por jogo é muita coisa, evidentemente, apesar de estar fazendo muitos gols o Barcelona. Isso, evidentemente, é ótimo para o torcedor culé e para a seleção brasileira, porque cada vez mais me parece, embora você tenha agora o próprio João Pedro, se ainda tem o Matheus Cunha, apesar da instabilidade do United, ele está muito bem, e na seleção sempre se portou muito bem, né? É uma função que, de repente, você pode ter o Rafinha ali por dentro, né? Um pouquinho mais atrás, um pouquinho mais à frente, um falso 9, como queiram, vai ser muito importante para a seleção brasileira e ótimo, né? O que ele fez, está fazendo temporadas uma atrás da outra muito boas, e essa é uma temporada interrompida por lesões, quando ele entra, volta muito bem, né? Enfim, o Barça também é muito por conta do Rafinha, sobretudo, claro, com a bola. E sem a bola, digamos que ele faz parte, porque ele também ajuda um pouco, né? Então, assim, é uma ótima notícia para o torcedor culé, é a fase do Rafinha e o time como um todo. E passa por ele, não é o fundamental, mas passa sim pela presença do Rafinha, esse excelente momento blaugrana. Ô Gil, só completando isso que o Mauro estava falando da questão da coincidência da volta do Rafinha, o Rafinha lesiona e volta a jogar em novembro. Os dois primeiros jogos que ele volta de lesão, ele entra no segundo tempo. O segundo que ele faz isso é a derrota para o Chelsea. Depois do jogo contra o Chelsea, o Rafinha ficou fora de outras duas partidas, mas por decisão do Hans Flick para descansar entre tempo, né? Para não pegar uma sequência de tantos jogos consecutivos. E foram em jogos de Copa do Rei e um outro jogo de La Liga. Mas o Rafinha, desde que ele voltou a ser titular do Barça, o Barça não perdeu mais desde que o Rafinha voltou a ser titular, porque além dele ser importante na questão de estar dentro de campo, que ele é muito importante, e aí, por exemplo, no jogo de hoje, ele marca 2 gols, dá uma assistência, e se a gente for olhar um pouquinho para o Rafinha um pouco mais defensor, né, o Rafinha um pouco mais para o coletivo, ele ganhou 5 dos 8 duelos que ele teve na partida. Então é um cara que ainda no combate, no, no entregar em campo, ele faz a diferença. E ele é um líder desse Barcelona, né? Querendo ou não, quando o Rafinha tá em campo, parece que todo o time sabe para onde e como tem que correr. Porque o Rafinha facilita com que os jogadores saibam o que tem que fazer. Ele é meio que uma extensão do Hansi Flick em campo, assim. É realmente incrível. Assim, para mim, o bom momento do Barça, o Barça ter se recuperado e ser o Barça que é, apesar de às vezes ter o Pedri e às vezes não ter, que é um outro jogador que é extremamente importante, de o Eric Garcia, por exemplo, no ponto defensivo, ter dado um passo à frente e hoje ser talvez o defensor mais importante do Barça, ou se ele joga como volante ou se ele joga como zagueiro, ele entrega. É incrível a transformação do Eric Garcia, mas eu acho que existe um Barcelona com o Rafinha em campo e um Barcelona sem o Rafinha em campo. E o Barcelona com o Rafinha em campo é candidato a tudo. O Barcelona sem o Rafinha em campo é um time que te deixa mais dúvidas do que certezas. Para mim, o Lamine pode ser a magia, pode ser o cara diferente, o cara que desequilibra, o cara que tu paga a entrada para assistir, mas quem faz o Barcelona funcionar, para mim, é o Rafinha. Ele traz uma estabilidade, né, para o time, um equilíbrio para o time, e aí não só em relação à parte tática, porque também é um jogador que agrega muito defensivamente. Ele é o primeiro que realmente faz uma pressão grande, que marca muito ali defensivamente. E o interessante é que assim, eu fico pensando em seleção brasileira. A gente tem o Casemiro, que é um grande líder. O Bruno Guimarães do clube é o grande líder também. Temos o Rafinha, que também exerce uma liderança muito grande no Barcelona. O Marquinhos, que é um grande líder no PSG. Então, eu fico pensando, será que isso vai ser levado para a Copa do Mundo, toda essa liderança? E será que vai agregar tanto quanto eles agregam nos clubes? Porque eu sinto que em alguns momentos na seleção brasileira faltou essa liderança, faltou de fato um líder nos momentos em que a gente se apertou, que a gente ficou perdido. Eu não via muito o Rafinha do Barcelona conseguindo exercer essa liderança na seleção brasileira, ou uma liderança pelo menos parecida.
Você também sente isso, ô Mauro? Eu vi você fazendo o sinal de positivo com a cabeça e o que você acredita que se deve, né? O fato de muitas vezes, e aí não só falando de bola, né, que a gente debate muito sobre Uhum. isso. Ah, eles não rendem tanto na seleção quanto no clube. Mas a gente tem que falar também sobre a liderança, né? A diferença que existe no comportamento desses jogadores. E sem dúvida, você tocou um ponto muito importante, Gil, que é um ambiente de seleção, e ainda mais nos casos específicos, seleção brasileira em Copa do Mundo, e ainda mais 24 anos sem título, né? Com frustrações gigantescas, decepções recentes. Mesmo se o Brasil for hexa, ele equipara o maior jejum que foi entre 70, o Tri e o Tetra de 94. Mas esse período foi muito mais traumático. Muito mais traumático, assim, da decepção de 2006, naquele segundo tempo contra o Holanda em 2010, 7-1 em casa. 2018, o time bem, jogando bem contra a Bélgica, perdendo um monte de gol, continuar defendendo, e a maneira como a gente cai em 22 com atuações bastante discutíveis. E o momento do futebol brasileiro em nível de seleção como um todo. Então, assim, a pressão é muito grande. Né? E essa coisa que a gente até ajuda a propagar, não exatamente aqui, mas de geração ruim, geração TikTok, essas bobagens, jogador de cabelo, né? Como se né? Jogador com cabelinho, jogador de chuteira, me parece que ia mal, né? Mas enfim. Então, de novo, a gente usa algumas subterfúgios que absolutamente até gente do futebol, né? E gente até que é disruptiva, que quebrou regras há 40 anos e sei lá o que aconteceu, mas enfim. Então, assim, e sempre lembrando, não só agora, mas em outras épocas, que uma coisa você está liderando seu clube, seja qual for, e não são clubes quaisquer, jogadores de seleção brasileira, no caso do Rafinha, por exemplo, no Barcelona, mas o nível de seleção é outro, porque inclusive nos últimos anos é mais complexo. Antes era Rio-São Paulo, até o início dos anos 70. Aí você tem Rio-São Paulo, um pouco mais do Rio Grande do Sul e Minas, começa a dividir um pouco mais. E ainda havia época, por exemplo, do Santos do Brasil ter ido mal na Copa da Alemanha Ocidental em 74, foi porque havia os grupos de Rio e São Paulo, né? Que hoje é meio complicado. Você pode ter um grupo do Barcelona, do Paris Saint-Germain, mas é meio que o ambiente da seleção, de um modo geral, até porque mudou muito de treinador nesse ciclo de apenas 3 anos e meio, de uma Copa no Catar agora para essa Copa de 26, a coisa não está tão ruim. Mas, assim, lideranças são fundamentais e é fundamental a experiência. Isso que é muito importante. E, claro, também falo em nível pessoal. Né? É um serviço de utilidade pessoal, né? Chegando aos 60, eu sou defensor dos veinhos, né? Que a gente tenha os Fábios também em qualquer lugar de atividade. Só botar jovem não é a solução, viu, Grupo Red Bull? E também só botar veinho também não é o caso. Então você tem que ter a mescla, como a gente faz muito bem aqui no MFM. Mas é interessante, ainda talvez não tenha dado esse salto, porque realmente uma coisa é clube, embora um clube que é uma seleção tanto nacional como o Barcelona, outra coisa é a seleção brasileira, né? Mas Também acho. Esse Rafinha, Mauro, ele, na última Copa do Mundo, ele era um cara que o próprio torcedor e até a parte da Mudou? imprensa era visto com descrédito, né? Sem Porque dúvida. ele Mudou acaba de de patamar. chegar do Leeds pro Barcelona, e ele não era visto como um cara fundamental no Barça, era visto como um coringa ali, nem sempre era visto como um cara que era titular, e hoje ele assumiu esse time do Verdade. Barcelona, né? Que passou por uma transição que o Rafinha passou por essa transição de ver um Barcelona que não esteve nos seus melhores momentos. E agora ele é o protagonista desse time, por mais que, como não seja o cara que você. Pelo menos pro hype, né? Pra galera que tá querendo ver só os skills e highlights aqui no YouTube. Ele é o cara que faz o time girar, como trouxe aqui Gil e Tati, mas além disso, como liderança, a gente vai ver esse cara na seleção. O Rafinha é líder na seleção, Uhum. ele ainda não conseguiu ser construído. A gente já vê ele no Barcelona, mas Ele tentou, né? ele tentou, mas o Fora de coletivo não campo. funcionou, né? Com o Fernando Diniz e antes Ramon e tudo mais, né? Ainda não conseguiu ser possível, né? Ele tentou. Agora, talvez com o Ancelotti, com um coletivo mais estruturado, eu acho que ele vai ter oportunidade de, não sei se o Rafinha do Barcelona, mas um Rafinha extremamente melhor, né? Porque você repetir as atuações do clube nem sempre são possíveis, né? O próprio Ronaldinho Gaúcho do Barça não era o Ronaldinho Gaúcho na seleção, mas eu acho que a gente vai ver um Rafinha muito melhor, um Rafinha que vai liderar o ataque, né? Na época que o Neymar era esse líder, o Rafinha era um coringa. Hoje ele vai ser o protagonista, que talvez o Vini não consiga ser, não conseguiu carregar essa galera na seleção, né? No Real Madrid ele já carregou. Uhum.